Boa tarde a todos, passando aqui nesta tarde de sábado, dia 4 de outubro de 2025, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que crêem. A palavra de hoje ela vai ficar em Salmos 32, versículos de 1 em diante, ao qual dá tempo de você pegar uma caneta, um papel, para, se quiser, anotar capítulos e versículos, ao quais Deus vai falar aos nossos corações nesta tarde. Sabendo que a palavra de Deus ela é uma só, em todas as religiões, em todos os países, em todos os credos, e em todas as fés. Então, a palavra de Deus diz para nós: passa os céus, passam a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Ela vai falar sobre o perdão de nossos pecados e a restauração da humanidade, em porquê e em onde, como ela foi restaurada. Porque nós pecamos lá no Jardim de Éden, quando o pecado entrou na vida de um homem, que foi o Adão. Através de um homem entrou o pecado e contaminou toda a humanidade. Mas através de um só homem saiu todos os pecados da humanidade. E ele está visível para todos nós. Então vamos fazer a leitura. Salmo 32, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele quem tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados confessos, meus olhos se desfinhavam e minha alma agitava em angústia. Inconfessos são pecados que não são confessados a Deus, não têm arrependimento. Mas quando confessamos e arrependemos, o Senhor perdoa, Ele apaga os nossos pecados. Enquanto mantive, pois todo dia e de toda noite na tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Então, se nós não confessamos o pecado com arrependimento, a mão do Senhor vai pesando sobre nós. Então, aqui já no capítulo, versículo 5, ele fala assim: confessei-te o meu pecado, ao qual nós todos devemos fazer, reconhecendo a minha iniquidade e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei as minhas transgressões para o Senhor Deus, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Nesta maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando há muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Haverá um tempo que nós, os homens, vão buscar a Deus e não vão encontrar. E o tempo de buscar a Deus é o dia de hoje. Busca a Deus enquanto se pode achar. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no meu caminho, a seguir os meus olhos. Estarão sobre ti para aconselhar-te. Então confesse a Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador da sua vida. Arrependa dos seus pecados. Você vai receber o Espírito Santo de Deus, porque você vai passar a ser filho e servo de Deus. E aí Deus vai instruir você no caminho que você tem que andar, eu, qualquer um de nós. E Ele, com seus olhos, estará sobre nós todos os dias, todos os tempos, todos os minutos, para nos aconselhar, nos orientar em tudo aquilo que nós devemos fazer. Uma novidade de vida pelo Espírito Santo de Deus.
Não sejais como os cavalos ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não podem obedecer. Muitos são os sofrimentos dos ímpios, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Então alegrai-vos no Senhor os justos e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Nosso Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados através de Jesus Cristo, seu único Filho, aquele que foi para a cruz para nos salvar, nos dar o céu, levar-nos a Deus. João 14,6 vai dizer para nós que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então vai dizer assim que também o Davi, por dois conceitos muito importantes neste salmo aqui. A alegria e a justiça, ambos criados por uma única ação divina, o perdão. Deus perdoa, nós também temos que perdoar. Então, quando nós perdoamos, nós alcançamos, podemos ser pessoas alegres e pessoas justas. Não podem descrever aqueles que merecem o título da sua perfeição sem pecado. Em vez disso, os retos são criados pelo perdão de Deus por seus pecados, e sempre assim, este é o evangelho pregado até o mesmo Abraão, lá em Gênesis 3:8. E compreensivelmente os justificados são felizes ou abençoados. Aqui no Salmo, versículo 1, fala isto, ó. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados são apagados. Como eles são felizes. Por quê? Porque a salvação foi dada através do nosso Senhor Jesus. Então nós confessamos o nosso pecado, reconhecemos as nossas culpas, as nossas iniquidades, confessamos elas para Deus e não vamos esconder nenhuma culpa. Tem que abrir o coração e falar tudo com Deus. Então declararei, confessarei as minhas transgressões para o Senhor e Ele vai perdoar todos os meus pecados. Então, como que Deus perdoa nossos pecados? Aqui em Atos, capítulo 4, versículo 2, que diz assim para nós. Portanto, não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação para o homem em nenhum outro nome, a não ser em todo o universo, que não há nenhum outro nome, a não ser dados aos seres humanos, pelo qual devemos ser salvos, o nome do Senhor Jesus. Então a salvação ela só vem para nós através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai dizer aqui para nós no Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se você fizer isto aqui que Deus está mandando, que é o único jeito para que nós possamos ser salvos, é reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus, porque foi Jesus que foi para a cruz para perdoar o nosso pecado. Então, se só com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor e crer no teu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a sua boca se faz a confissão para a salvação. Confessar as Escrituras, todo que nele crê jamais será decepcionado. Então tem que procurarmos uma igreja, reconhecer aceitar, escutar as pregações, a quais os servos e servas de Deus estão por toda a face da terra evangelizando. Não despreze, escute, ouça. Se você quiser, aceite. Se você não quiser, também você tem esse direito, não aceite. Mas, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, ouça, porque a palavra